Esse quinto episódio da segunda temporada de A Roda do Tempo teve de tudo, e não é exagero dizer que, em muitos aspectos, a série aparentemente começou agora. Isso é o que é A Roda do Tempo. Aqui a gente vai falar das minhas impressões sobre esse episódio. Vamos lá? Estamos já na metade da segunda temporada, o que é muito engraçado porque só se passaram 2 semanas desde a estreia da série. A gente tem a evolução de várias tramas convergindo em certos lugares que terão importância grande. A trama da Nynaeve, da Egwene e da Elaine convergindo para Falme, onde também o Perrin está indo. E nós temos a trama da Moiraine e do Rand convergindo para Cairhien, que é onde o Ishamael mandou a mim e o Matt no episódio anterior, né, para Cairhien. E a gente tem também a terceira trama, que é a da Very investigando a Liandry ali na Torre Branca em Tar Valon. A trama da Moiraine e do Rand começa a todo vapor, da onde terminou, né, no episódio seguinte, eles fugindo da Lanfear. A Moiraine explica pro Rand que ela não tem condições de matar a Lanfear. E é uma mudança um pouquinho dos livros, né? A Lanfear está se regenerando automaticamente ali. A Moiraine engana a Lanfear, faz a Lanfear pensar que eles estão indo para Tar Valon, mas na verdade eles vão para Cairhien. E Cairhien é onde está a irmã da Moiraine, né? Que é o Rand, por acaso, já conhecia. E a gente conhece aqui o sobrinho da Moiraine, que vai casar com a rainha de Cairhien, que é um pouco também diferente nos livros. O Logain também está ainda em Cairhien, então a gente pode esperar aqui que a gente vai ter um treinamento da Moiraine, é de ir embora, de ficar fugindo da Lanfear, mesmo que a Lanfear, como ela explica, ela é a rainha dessa terra dos sonhos, desse mundo dos sonhos. A Lanfear, ela é uma Forsaken, ela era uma Aes Sedai, ela tem um domínio incrível desse universo paralelo, então eles têm medo de dormir para que a Lanfear não os pegue. E como a irmã da Moiraine faz lembrar a Moiraine, bom, você tem que se perguntar primeiro se é necessária essa sua ajuda que você quer tanto dar. A Moiraine pensa bem e vê que não. Ela muda o plano dela, eles vão ficar em Cairhien, e ela faz com que o Rand entre no mundo dos sonhos para encontrar a Lanfear, que seria o oposto da primeira ideia da Moiraine. O que é muito interessante, a Moiraine agora ela continua, né, com aquela ideia fixa dela de ajudar o Rand, né, e ela explica, né, sobre a escolha do Rand, que é o Rand que tem que fazer essa escolha. A gente tem a explicação de quem é a Lanfear. A Lanfear era uma ex-namorada do dragão renascido da Segunda Era, tá? E ela tá atrás do Rand porque o Rand a alma dele é do dragão renascido. E Moiraine fala, não, a Lanfear, na verdade, ela só voltou para a escuridão porque ele deu um pé na bunda dela. Então é muito interessante, a gente tem muitas explicações ali, trama muito, muito boa, e a gente fica no aguardo para ver o que vai acontecer com o Rand e a Lanfear lá no mundo dos sonhos. Fica muito claro que o Ishamael, ele se infiltrou ali com os Shan-Chains, ele que deu a ideia, né, dessa invasão em Falme, né? É uma ideia que não é exatamente muito popular na corte, e a Lady Suroth paga um pouco por isso, mas eles têm os planos deles, né? E o grande objetivo ali do Ishamael é recrutar os amigos do Rand e fazer com que o Rand escolha ir para a escuridão. Os amigos do Rand são o Perrin, né, e o Matt. Ele já tem o Matt, pelo menos, indo para Cairhien. O Perrin, ele não sabe se fugiu, ele acha que está com ele ali naquela invasão. A Nynaeve e a Egwene seriam as duas últimas que ele estava coletando. Então esse é o plano do Ishamael, e é por isso que a gente descobre no final dessa trama que ele acordou a Lanfear primeiro. A gente também tem a menção de mais 2 Forsakens, tá? E possivelmente de mais 2 ou 3, que ainda não foram mencionados por nome, ali na discussão do Ishamael com a Lanfear. E o Ishamael, ele, mais uma vez, ele nos diz o que é a escuridão, o que eles querem. Eles querem parar a roda, eles querem parar a história, porque a história é uma história de sofrimento, é a história cíclica, então eles estão destinados a sofrer do mesmo jeito em todas as vidas deles, né? Mudam-se os nomes, mudam-se os locais,
mas o trajeto das vidas seria mais ou menos o mesmo, e o Samael quer que isso pare. A única forma disso parar é a escuridão vencer. Antes de serem feitas escravas, né, pelos Seanchan, a Nynaeve e a Elaine conseguem escapar, a Elaine consegue canalizar ali e conseguem fugir, mas infelizmente a Egwene fica para trás. E a partir daí a trama da Nynaeve e da Elaine passa a ser resgatar a Egwene. Para isso, elas têm que se manter escondidas e não serem capturadas. E a Nynaeve, ela tem dificuldade de entender como isso funciona, como não chamar atenção funciona. A Elaine, por incrível que pareça, mesmo sendo a herdeira do trono de Gondor, tem mais sensibilidade ali do que a Nynaeve. Não adianta, porque elas são descobertas, mas felizmente elas são descobertas por um guardião e por uma Aes Sedai que explica para elas exatamente quem são os Seanchan e o que eles fazem com canalizadoras. E a trama termina por aí, mas por outro lado a gente vê a Liandrin voltando à Torre Branca, né? E dando de cara com a Verin. A Verin já chegou na Torre Branca e ela já está atrás da Egwene e da Nynaeve. Ela quer saber o que aconteceu. Ela descobre ali com as irmãs marrons dela, né, do Aja Marrom, que houve uma tentativa não, que houve alguma coisa errada ali acontecendo com a Sherian, que é a líder ali das noviças, né? Aparentemente alguém botou uma compulsão nela para que ela escrevesse que, na verdade, a Elaine tinha ido para Andor visitar a rainha, que é a mãe dela, com a Nynaeve e a Egwene, né? E a Liandrin, ela chega, a nossa querida Verin já estava esperando pela Liandrin. A Liandrin já dá lá, tenta dar uma despistada na Verin, diz que ela escutou dizer que soldados de Andor foram atacados, talvez isso que tenha acontecido ali com a Elaine, né? Ela fica toda preocupada, né? A Liandrin é muito boa, mas a Verin é melhor. E a Verin já consegue ver que não, muito provavelmente foi a Liandrin que botou essa compulsão na Sherian. Temos muitas respostas na trama da Liandrin e da Nynaeve, né? A gente entende que a Liandrin tá ali querendo recrutar a Nynaeve não pro Aja Vermelho, mas na verdade pro Aja Preto, para ser uma amiga da escuridão, né? E para se aliar ao Ishamael. E ela entrega a Nynaeve junto com a Egwene, que também é uma canalizadora poderosa, e por acaso a herdeira do trono de Endor, para os Seanchan. E a gente vê que os Seanchan, eles têm uma política muito mais rígida, né, do que é tratar as canalizadoras. A Liandrin, obviamente, não está de acordo com aquilo, mas ela é uma amiga das trevas. Ela já está ali, ela não consegue mais sair. Então ela continua, ela faz o que o Ishamael pediu para ela e ela entrega lá a Nynaeve. O Perrin se separa do Elias porque ele não concorda com a política de não envolvimento do Elias e ele vai resgatar o corpo do Uno para enterrar. Nesse vilarejo, ele encontra uma mulher chamada Avienda, que está presa numa gaiola. Ela é uma Aiel. A Aiel é aquele povo que nós vimos na primeira temporada, né, que luta bastante. E a mãe do Rand era um dos Aiels, né, pelo menos aparentemente. E o Perrin, ele fala que nenhum ser humano merece ficar numa jaula, então ele liberta ali a Avienda. Mas antes disso, ele conhece um capa branca chamado Dain, né? Eles têm ali uma conversa, e por pouco o Perrin não é visto pelo Valda, né? A criança Valda, que é aquele capa branca horroroso da primeira temporada, que tem uma treta ali com o Perrin, né? Mas a Avienda e o Perrin estão de saída quando um bando de capas brancas aparecem. Eu contei uns 8 ou 9 ali. E eles conseguem, né? Eles lutam contra os capas brancas. Conseguem derrotar. O Perrin não permite que a Avienda mate lá o Dain, né? Porque ele deu uma água para ela, ele lembra?
E o Perry e a Vienda agora estão unidos, né? E a Vienda pergunta pra onde o Perry tá indo, porque ela vai também com ele, e eles vão pra Falme. A primeira temporada foi boa, mas teve muitos baixos. A segunda temporada agora tem se mostrado muito mais segura, muito mais firme e melhor em muitos sentidos. Esse episódio, o quinto episódio, é o melhor até o momento da série, não só da segunda temporada, na minha opinião, porque ele esclarece muitas dúvidas, ele demonstra muitas motivações e ele nos dá informações novas de forma muito natural. Nós vimos como o Ishamael consegue se imiscuir ali nos trabalhos dos seres humanos, ele que está por trás da invasão do Seanchan aqui, tá? E ele, inclusive, ele dá de presente, né, o berrão de Valéria para o Seanchan como forma de mostrar que ele está do lado deles, mas a gente sabe também por conta das palavras dele que, na verdade, a grande jogada dele é usar, né, do jogo político de um contra outro, de uma nação contra a outra, para que a escuridão vença ao final. Nós também sabemos quais são as motivações da Liandry, né, para ser uma amiga das trevas. E como a Nynaeve aponta, bom, o seu filho está morrendo de qualquer jeito, você está aqui entregando mulheres para serem escravizadas, você está sozinha. Eu não estou vendo nada ali de real que você está fazendo para se ajudar. E é realmente a grande questão dos Amigos da Trevas. Eles querem coisas, eles têm desejos, e por isso que eles se unem, né, à escuridão. Mas, no final de contas, o plano final da escuridão é parar a roda do tempo, é acabar basicamente com o mundo. Então, no final das contas, é uma ideia estúpida, né? A gente também tem a Moiraine mudando de tática mais uma vez e usando, né, de esperteza, já que ela não tem mais os poderes dela. O que eu também acredito que vai mudar, eu acredito que ela vai ter os poderes dela no final dessa temporada, né? A gente tem o Ramsay também escutando a Moiraine, por incrível que pareça, e concordando com o plano dela. E a gente tem a Verin, a revelação, que é essa nova personagem, Verin, indo atrás da Liandry, uma coisa que muita gente não faz, né? A Liandry, ela vai de um lugar para outro, não dá conta para ninguém discute com a Liandry meio que faz e desfaz ali na Torre Branca, mas não, a Verin está de olho ali na Liandry. Então, na minha opinião, como eu já disse, o melhor episódio até o momento. Eu estou contando os dias para o 6º episódio na semana que vem. E até a próxima.